O que será que fez com que Canino Branco, um dos heróis da vila de Konoha, decidisse se matar? O que será que faz uma pessoa acreditar que a vida não tem mais sentido e que morrer é a melhor opção? Será que a psicologia pode nos ajudar a entender melhor por que o Canino Branco decidiu morrer? Vem comigo para descobrir! Oi pessoal, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, bem-vindo a mais um Psicologia Explica. E hoje a nossa pergunta é: por que o Canino Branco decidiu se matar? E se você também se faz esse tipo de questionamento quando está assistindo o seu anime predileto, deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida para a gente ver se a psicologia pode explicar um pouquinho sobre isso. E aproveita, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades. Afinal, por que o Canino Branco decidiu se matar? Pensando na psicologia, eu consigo ver aqui três possibilidades. Uma delas seria a questão da pressão social, que nada mais é do que a cobrança que o meio externo nos faz. Pode ser por meio da sociedade como um todo, da família, de amigos, mas enfim, pressões que vêm e que contestam o que a gente fez, ou então dizem como algo deveria ser feito. Isso acaba afetando bastante a nossa vida, o nosso ambiente, o nosso jeito de agir no mundo. O segundo pode ser em função da insegurança, ou seja, não ter a confiança suficiente de que aquilo que eu fiz realmente era o melhor. Ou, ainda que eu acredite que tenha sido a melhor escolha, ela acaba gerando em mim emoções e pensamentos que geram bastante insegurança, medo, preocupação, em função de eu não saber como lidar com tudo isso. E essa característica acaba estando diretamente ligada ao terceiro motivo que eu acredito que possa ter relação com essa escolha do Canino Branco, que foi a falta de recursos. Ou seja, a falta de estratégias emocionais para saber como lidar em situações adversas, que seriam aquelas com as quais eu nunca me deparei e por esse motivo eu não tenho recursos comportamentais de como eu devo agir. Bom, e ligando tudo isso ao Canino Branco, a gente consegue perceber que a pressão social foi muito grande, principalmente em função da cobrança das pessoas da vila de que ele não deveria ter quebrado o código e encerrado a missão sem finalizá-la. Na expectativa das pessoas de Konoha, ele deveria ter abandonado seus amigos e finalizado a missão, o que acaba influenciando na questão da insegurança, uma vez que pelo seu código, pelos seus princípios, ele realmente acreditava que salvar a sua equipe, os seus amigos, era o certo. Mas ao ser questionado por todo o restante da vila, ele acaba não tendo a autoconfiança necessária para entender que para ele era mais importante, ainda que fosse contra o código da vila. E isso acaba tendo um peso muito grande em função do terceiro item, que é a falta de recursos. Bom, o Canino Branco sempre havia sido um herói ali em Konoha. Desde o início ele é considerado um gênio, e de repente aquele que sempre foi aclamado estava sendo completamente criticado, apedrejado. Ou seja, ele não tinha vivenciado ainda ao longo de sua vida situações em que ele não fosse aclamado, em que ele não fosse reconhecido e valorizado. E a partir daquele momento ele era um pária, ele era uma escória. Ele não era mais visto como herói, e sim como alguém que prejudicou a vila. E isso tudo, pensando na questão do suicídio, acabou fazendo com que ele ficasse completamente desesperançoso sobre a vida, que ele não visse mais sentido em viver, que ele não percebesse mais situações que justificassem ele existir. Ele se sentia um inútil, ele não tinha mais valor. Então, a partir desse momento, para que eu preciso estar vivo? Porque tudo que ele tinha como mais concreto em sua vida, que era o fato dele ser aclamado, dele ser considerado um herói, ele dava a vida por Konoha, ele só não conseguiu dar a vida dos outros. Então, a partir daquele momento, perde o sentido, até porque seus próprios colegas que ele salvou o criticaram. Então, ele se sente um completo inútil. E aí, podemos pensar, mas ele tinha um filho, será que isso não era um motivo suficiente para viver? Se a gente pensa aquele contexto de Konoha, naquele momento o importante era ser ninja, era sua honra. As pessoas viviam e morriam por esse fim.
Então, não é o que a gente pensa hoje sobre a importância da família. Tinha um significado diferente. Então, não era o amor dele pelo Kakashi em jogo ali. Era apenas a sua honra e ele não via mais uma forma de resgatá-la, de voltar a ser quem ele era depois de tudo que tinha acontecido. Bom, pessoal, isso seria apenas uma hipótese. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente pensa em possibilidades que talvez justifiquem o que aconteceu e a gente começa a avaliar. Infelizmente, ao longo do anime, a gente não tem tantas informações sobre como foi a vida como um todo do Canino Branco. Então, tudo isso que eu falei para vocês foi em cima do pouco recorte dos momentos em que ele apareceu ali. E outro ponto que a gente pode utilizar para corroborar essa teoria, essa hipótese, é quando o Kakashi se encontra com seu pai numa espécie de purgatório e os dois podem finalmente conversar sobre tudo o que aconteceu. E nesse momento, o Kakashi o questiona sobre o porquê dele ter quebrado o código da vila e decidido salvar seus companheiros. E se ele não se arrepende disso, porque caso contrário, ele poderia não ter sido tão infeliz. Pergunta que o Canino Branco sequer se dá o trabalho de responder, o que dá a entender que para ele isso não era sequer uma possibilidade, que ele jamais abandonaria os seus companheiros. Diante desse silêncio, o próprio Kakashi comenta que realmente acredita que ele fez o melhor que podia e que no fundo ele tinha orgulho do pai, ao que Canino Branco se surpreende e agradece, mostrando para nós nesse ponto o quanto para ele era importante ser compreendido e principalmente ter a sua escolha validada por alguém que era importante para ele. Um detalhe muito importante de pontuar é que é provável que o Canino Branco tivesse algum tipo de transtorno emocional, algum tipo de adoecimento ali em função da grande decepção que ele teve em relação à vida, sobre o seu papel no mundo e que provavelmente isso influenciou para sua ideação suicida e resultando finalmente no que aconteceu, que foi ele desistir da vida. Só aproveitando aqui para fazer um contraponto, quando o Kakashi teve seus sintomas depressivos assim, a questão do TEPT, o Gai ajudou muito, exatamente por ser uma pessoa que estava sempre ali, bastante insistente até em alguns momentos, mas que principalmente, como diz ele, prezava pela primavera da juventude. E isso fez toda a diferença, o suporte que ele ofereceu ao Kakashi, para que o Kakashi conseguisse melhorar disso tudo e voltasse a ter um estado emocional mais equilibrado, mais estável. Isso me faz pensar, será que caso o Canino Branco tivesse alguém ali, tivesse a presença de um amigo ou de uma pessoa para dar a mão, para oferecer esse suporte a ele, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu, dele precisar desistir da sua vida. Pensando em tudo isso, qual a sua opinião a respeito dessa situação? Você concorda, discorda em algum ponto? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até a próxima!